Fala, nação cruzeirense, eu, Diego Salazar, estou aqui mais um dia para trazer hoje, terça-feira, 19 de janeiro, as principais notícias do Cruzeiro. Vamos fazer aquele resumão, do que aconteceu aí no dia do Cruzeiro. Tem muita informação e muitas informações importantes no dia de hoje. A gente começa com a informação aí do Giovani, o lateral esquerdo que deixou o Cruzeiro nesta terça-feira. Ele foi anunciado pela equipe do Santo André. O Giovani ele tinha contrato com o Cruzeiro até o fim de 2021, mas o Cruzeiro, de forma amigável, rescindiu o contrato com o jogador, que disse nas seguintes palavras de despedida, fui marginalizado sem ter cometido nenhum ato de indisciplina. Essas foram as palavras do Giovani, em sua despedida, que ele fez uma postagem no Instagram. E aí ele bastante chateado também com essa situação de treinar separado, que ele acabou tendo que conviver aqui no Cruzeiro. Mas aí a gente tem alguns pontos, O Giovani, tá certo que o cara fica chateado de treinar separadamente, mas a passagem do Giovani, tecnicamente falando pelo Cruzeiro, foi algo bizonho, Ele teve aí 8 jogos com a camisa do Cruzeiro, foi o suficiente para o torcedor e para a comissão técnica ver que ele não tinha condições nenhuma de atuar pelo Cruzeiro. O Giovani, sempre que ele entrava nas partidas, era algo bizarro, O Cruzeiro... Era a mesma coisa do Patrick Bray entrar na lateral esquerda do Cruzeiro, O cruzeirense ali que está assistindo o jogo já começa a coçar a cabeça, já começa a pensar em quantos gols vai levar, porque o Giovani algo incrivelmente bizonho, E o Giovani ele tem algo até curioso, porque se você olhar números, os números dele para um lateral não são nem tão ruins assim, 8 jogos, 1 gol, uma assistência, o cara pensa, opa, esse cara aí é bom, Mas aí se a gente olhar com bola rolando, algo bizonho. Então ele saiu chateado, mas conseguiu rescindir o seu contrato de forma amigável com o Cruzeiro e vai jogar o Paulistão 2021 pela equipe do Santo André. Outra informação que tivemos hoje foi relacionada ao Sérgio Nonato, Ele estava ali dirigindo seu carro no trânsito de Belo Horizonte e do nada teve que parar por conta do trânsito mesmo, e aí 4 pessoas começaram a quebrar o veículo dele, com pedras, pontapés, socos, no veículo. Então foi um vídeo muito louco, onde parece até que foi meio armado para pegar ele ali. No boletim de ocorrência que o Sérgio registrou, ele disse que quem o atacou ali são integrantes de uma organizada do Cruzeiro. A gente não tem essa confirmação, obviamente as pessoas que fizeram isso não vieram a público assumir o ato, então provavelmente a gente vai ter essa investigação aí próximo aí para saber quem foi. A gente tem nada a ver com isso, O Sérgio Nonato aí é o ex-diretor-geral na gestão do Wagner Pires de Sá, um dos caras que é investigado aí pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, nessas investigações que acontecem aí referente à gestão do Wagner Pires, do Itair Machado, um cara muito odiado pela torcida do Cruzeiro, tanto é que esse ato aí foi bastante elogiado nas redes sociais. Se vocês veem aí os comentários, são muitas pessoas elogiando, Algumas pessoas fazendo piada aí com algo que é meio sério, Mas essas pessoas causaram um mal tremendo ao Cruzeiro e acaba gerando esse ódio do torcedor cruzeirense. Temos a informação também aí referente ao salário que o Cruzeiro quitou do administrativo, dos jogadores da base e também do time feminino. O Cruzeiro pagou um mês, esse mês é referente ao mês de dezembro, e aí o Sérgio Rodrigues, tinha prometido na última quinta, sexta-feira ali, pagar esse mês de salário nessa segunda-feira passada e fez o pagamento mais tarde. Ali saiu essa informação, a gente já tinha gravado o nosso vídeo. Então o Sérgio Rodrigues fez esse pagamento e aí o Cruzeiro tenta ainda regularizar essa situação desses funcionários, também dos jogadores, que estão em atraso, tem mais salários a serem pagos aí e o Cruzeiro estuda uma forma de quitar isso. Agora na tarde desta terça-feira a gente teve a informação do Zé Eduardo acionando o Cruzeiro na Justiça, cobrando aí cerca de um pouco mais de 2 milhões de reais e pedindo também a sua rescisão de contrato aí com o Cruzeiro. E aí a gente tem que fazer uma análise um pouquinho mais a fundo do que foi esse processo do Zé Eduardo, O Cruzeiro, o Zé Eduardo estava no América de Natal por empréstimo, fazendo uma boa passagem pelo América, tinha marcado ali alguns gols, tinha uma média de quase 1 gol por jogo. E aí o Cruzeiro, em certo momento, quando via ali o Marcelo Moreno não conseguindo desempenhar em campo o que a gente esperava, foi lá e falou, a gente tem que dar um jeito, pediu o Zé Eduardo de volta. E aí o América não quis liberar, o Cruzeiro falou, ok, não, te damos aí 15% do jogador, vocês liberam ele pra gente e fica tudo certo. O América aceitou, ficou com 15% do jogador,
mandou o Zé Eduardo de volta. Só que nesse meio tempo, o que aconteceu? Para quem não se lembra muito bem, o Sassá foi dispensado do Coritiba por indisciplina. E aí voltou o Zé Eduardo e o Sassá ao mesmo tempo. E aí o que não poderia acontecer, aconteceu. O Sassá tomou o espaço que deveria ser do Zé Eduardo. Há uns vídeos atrás, na época quando aconteceu isso, eu até comentei. Eu falei, gente, o que não pode acontecer é o Sassá voltar e pegar o espaço que deveria ser do Zé Eduardo. E foi o que aconteceu com todos os treinadores que aqui passaram, né? A gente teve o Zé Eduardo sendo deixado de lado ali para manter o Sassá recebendo oportunidades, né? E aí a torcida também às vezes se empolga, né? Não dá para falar que não teve gente feliz com o retorno do Sassá, porque teve, e o Sassá é um cara que eu fui contra o retorno dele desde o começo, porque é um cara indisciplinado, é um cara que não tem comprometimento, e é um cara ruim também, que não está desempenhando tecnicamente um bom futebol há muito tempo. A última vez foi no Botafogo, quando subiu pro profissional. Então não tem como insistir com um cara desse, é ribisonho também o que o Sassá joga. A gente falou do Giovani aqui, o que o Sassá vem desempenhando é bizonho. E aí o Zé Eduardo foi deixado de lado, o Cruzeiro tentou emprestar o Zé Eduardo de novo ao América, só que aí o Cruzeiro tentou jogar com o América, né? O Cruzeiro tentou pegar os 15% de volta e mandar o Zé Eduardo, e aí o América não é bobo, não é nada, não quis, né? E o Cruzeiro queria ainda incluir uma cláusula que pudesse chamar o jogador de volta a qualquer momento. Imagina só, o Cruzeiro empresta hoje o Zé Eduardo para o América devolve os 15%, e o Cruzeiro pede amanhã o Zé Eduardo de volta. Seria algo bizarro e seria uma baita negociação do Cruzeiro, corrigindo o erro bizonho que tinha feito, né? O América obviamente não aceitou, o Zé Eduardo continuou aqui, e aí o que o Cruzeiro fez? Afastou o Zé Eduardo e colocou ele para treinar separado, e aí ele vem treinando separadamente já há muito tempo, alguns meses aí, e agora aciona o Cruzeiro na Justiça. Não foram divulgadas muitas informações, o Globo Esporte que apurou primeiro aí essa informação do processo do Zé Eduardo. Não temos muitas informações sobre isso, a gente ainda está esperando surgir novas informações para a gente trazer para vocês, mas a gente espera que o Cruzeiro consiga pelo menos manter o passe do jogador para conseguir uma negociação aí e tirar um dinheiro. Mas essa situação do Zé Eduardo é muito estranha, né? Porque o cara, você imagina, o cara tem a média de quase um gol por jogo, tá lá no América, e se você pensar em valorização, a valorização do Zé Eduardo estava subindo. Aí o Cruzeiro traz o cara, faz isso tudo que a gente falou que fez, e aí a valorização do cara cai 100%, né? Seria mais ou menos você pegar um dinheiro seu que está aplicado, rendendo juro ali, você ganhando algo com isso, e aí você emprestar para uma pessoa que você não sabe se vai pagar, ou então uma pessoa que vai te pagar metade do valor. É algo que ninguém faria se fosse o dinheiro do próprio bolso, né? Mas o clube, infelizmente, sofre com essa péssima gestão do departamento de futebol do Cruzeiro. O Sérgio Rodrigues, juridicamente falando, tem muitos pontos que a gente tem que elogiar ele, mas no futebol deixou muito a desejar, e isso também por conta do péssimo planejamento para essa temporada de 2020. A gente teve aí o Simar Bolicem, tivemos Ricardo Drubsky, tivemos David, temos David no clube, então é algo bizonho e a gente espera que para essa temporada de 2020 isso melhore muito. Então esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, trazendo as principais notícias do Cruzeiro. Se você gostou, se inscreva aí no canal, deixe o gostei e siga acompanhando a gente, que tem vídeo novo todos os dias aqui no YouTube.